E a gente, mais uma vez, estamos aqui para a gravação da nossa videoaula. Meu nome é Pedro Souza, sou professor de Biologia e hoje o nosso tema vamos falar um pouco sobre embriologia e os principais temas que estão caindo nas provas dos vestibulares, certo? Então, gente, quando a gente fala em embriologia, embrião, a gente sempre vai lembrar do quê? A gente vai ter um processo de fecundação e nesse processo de fecundação eu tenho a formação de uma estrutura, de um componente chamado de zigoto. Lembre que no zigoto eu tenho um óvulo, vai ser dependente do óvulo, juntamente com o processo de fusão do meu espermatozoide. E durante esse processo eu tenho a formação de uma célula de 46 cromossomos, certo? Lembre que a partir desse processo de fecundação formou-se o zigoto e esse zigoto vai começar a se evoluir. E durante essa evolução vai estar basicamente um processo chamado de embriologia. Na embriologia a gente tem 4 fases principais. Clivagem. Lembre que a clivagem ela é também chamada de segmentação. E nessa minha clivagem, a segmentação, a principal característica vai ser sucessivas mitoses. Várias mitoses que vão acontecendo formando várias células. Lembre que na segmentação eu vou ter basicamente 2 tipos de segmentação. Eu tenho a holoblástica e eu tenho a meroblástica. Então, gente, quando eu falo em segmentação holoblástica, a gente tem que entender que tem 2 tipos. A gente tem a segmentação igual e a desigual. A igual, a holoblástica igual, normalmente está presente em mamíferos, enquanto que a desigual normalmente está presente nos moluscos, certo? Tem que entender que em relação à meroblástica, eu tenho a meroblástica desigual ou discoidal e eu tenho a meroblástica superficial. Atente que a meroblástica superficial normalmente está presente nos artrópodes. Lembre que quando eu falo em artrópode, esse meu artrópode vai ser revestido por um polissacarídeo chamado de quitina. Quando eu falo em meroblástica discoidal, normalmente eu estou falando de quê? Répteis e aves, certo? Voltando para cá, então tem um processo de clivagem ou segmentação. Posteriormente tem uma gastrulação, em que a principal característica vai ser a formação de uma gástrula, certo? Posteriormente eu tenho a formação da neurulação, gente. Quando eu falo de neurulação, basicamente vai ser a formação do tubo neural. E por último, a organogênese. Organogênese, formação de tecidos. Aqui eu vou ter a formação de 3 componentes principais: endoderma, mesoderma e ectoderma, que são os 3 principais folhetos embrionários que vão ser responsáveis, vão guiar a formação dos outros tecidos. Já já a gente vai ver um pouquinho melhor em relação a eles. Então, gente, esse meu zigoto, ele começa a sofrer um processo de segmentação, de clivagem. Durante esse processo de segmentação e clivagem, vai ter a formação de uma célula, de um componente chamado de blastóporo. Então, a partir da segmentação, a partir da clivagem, eu tenho a formação de uma célula chamada de blastóporo. Quando eu tenho um aglomerado de blastóporo, eu vou ter a formação de um componente chamado de mórula. Então, a partir da clivagem ou segmentação, o meu zigoto vai se transformar na mórula. Posteriormente, essa mórula, ela começa a se dividir até formar a blástula. Certo? Blástula. A partir da blástula, eu vou ter a formação da gástrula. Essa gástrula vai ser altamente importante para a formação em relação à formação do componente do saco vitelino, certo? Do vitério. Lembre que quando eu falo em vitério, eu estou falando em relação ao componente nutritivo do meu embrião, do nosso embrião, certo? A partir da gástrula, eu vou ter o que? A neurulação. Nessa neurulação, eu vou ter a formação de quem? Da neurula. Então, na neurula, que vai formar basicamente tubo neural. Gente, quando eu falo em tubo neural, sempre tento lembrar de um organismo chamado do filo cordata. Filo cordata. Gente, quando eu falo em filo cordata, tento lembrar de formação de tubo neural. Formação de tubo neural. Tento lembrar também da relação da formação do mesoderma.
Gente, o mesoderma é um tecido, é um folheto embrionário que ele vai estar totalmente relacionado ao tecido conjuntivo. Então, lembrei do tecido conjuntivo. Por exemplo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, o próprio denso modelado, certo? Lembrei de tecido conjuntivo, vou lembrar de mesoderma. O mesoderma vai estar totalmente inserido nesse meu processo, certo? Além disso, eu vou ter também a formação da notocorda. Ok? E, por último, para concluir esse processo em relação ao filo cordata, eu vou ter a formação do celoma. Então, essas 4 características, tentem levar para a prova de vocês, certo? Porque são elementos fundamentais e que estão caindo nos vestibulares. Então, eu vou ter tubo neural, vou ter mesoderma, vou ter notocorda e vou ter o celoma. Então, gente, entendi o filo cordata? A partir da neurula, eu vou ter o quê? A formação do processo chamado de organogênese, a gente já viu, em que eu vou ter a formação dos folhetos embrionários, que são 3. Ectoderma em tudo que você tocar. Então, eu vou lembrar em relação à parte superficial, tecido epitelial, vou lembrar também em relação à formação do sistema nervoso central em si. Eu vou ter a mesoderma, que está totalmente relacionado com o tecido conjuntivo, e eu vou ter o endoderma, certo? Gente, quando eu falo em segmentação, eu lembrei dos tipos, né? Holoblástico e meroloblástico. É importante a gente compreender alguns componentes, porque o tipo de segmentação ele vai depender também do tipo de ovo, certo? Eu tenho 4 tipos de ovos: oligolécio, heterolécio, telolécio e centrolécio, certo? Aqui está totalmente relacionado a qual mecanismo está mais localizado, principalmente em relação ao vitelo, certo? Quando eu falo em oligolécito, esse tipo de ovo, ele sofre um tipo de segmentação, um tipo de clivagem chamado de holoblástica total, certo? Ou holoblástica igual. E nesse processo eu vou ter basicamente a formação do mamífero, certo? Quando eu falo em ovo heterolécito, aqui eu vou ter um tipo de clivagem, de segmentação do tipo holoblástica desigual, em que vai formar principalmente moluscos e vermes, certo? Quando eu falo em telolécio, aqui eu tenho um tipo de segmentação chamada de meroblástica. No caso aqui é uma meroblástica discoidal. E aqui eu tenho a formação principalmente de répteis e aves. E quando eu falo em centrolécio, eu tenho basicamente quem? Os artrópodes. Lembre que o centrolécio vai sofrer um tipo de segmentação de meroblástica superficial, formando assim os artrópodes, certo? Gente, para a gente concluir a nossa aula de embriologia, vamos falar um pouco agora sobre os anexos embrionários. O córeo, a placenta, o cordão umbilical, certo? Vamos lá, entre outros. Quando eu falo em saco vitelínico, tente entender que o principal componente importante aqui vai estar relacionado principalmente com o processo de nutrição, como também proteção, certo? É uma parte bastante externa que vai estar revestindo e protegendo. Mas mais internamente, em relação ao saco vitelino, eu tenho um âmnio. Esse âmnio, gente, eu tenho que lembrar que a partir dele eu vou ter a formação da bolsa amniótica. Essa bolsa amniótica, ela está totalmente revestida e preenchida pelo líquido amniótico. Esse líquido amniótico, ele vai ser importante para o mecanismo de proteção, principalmente proteção mecânica. Atente que, questão de prova, o âmnio, juntamente com essa formação da bolsa amniótica, foi um dos principais componentes que fizeram com que os répteis tivessem independência em relação à presença de sobreviver em ambiente aquático, certo? Eu tenho um córeo, esse córeo está totalmente relacionado com o processo de proteção, certo? Essa proteção vai ser importante para a sobrevivência ali do meu recém-nascido, do meu bebê, no caso aqui do embrião ou do feto que está presente naquela região. Eu tenho a placenta um dos principais mecanismos presentes nos mamíferos. Atento que vai estar relacionado com a produção de hormônios,
com a gonadotropina coriônica. Além disso, trocas gasosas, tanto gasosa como também troca em relação à proteção de formação de anticorpos, certo? Isso vão ser mecanismos altamente importantes para a sobrevivência do embrião ou do feto. E por último, eu tenho um cordão umbilical. O cordão umbilical ele vai ser excelente para quê? Para que ocorra a comunicação entre o embrião juntamente com ali o processo da placenta, certo? Então, gente, concluímos a nossa revisão focando na parte da embriologia, certo? Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, é só mandar mensagem e estamos juntos. Um abraço. Valeu, gente!